para alavancar os nossos resultados na vida, no trabalho, ter mais sucesso mesmo, né? Conseguir atingir as nossas metas, transformar os nossos sonhos em algo realizável, algo tangível, algo possível. Então, esses aspectos comportamentais, eles são muito importantes e decisivos na construção, continuidade das nossas metas, porque nada mais justo, né, que a gente entenda que quando a gente não empenha tempo suficiente e não foca tempo necessário, quando a gente desiste prematuramente dos nossos sonhos, das nossas metas, é muito natural que elas não atinjam o resultado, porque elas precisam, qualquer projeto, qualquer coisa que a gente empreenda, é necessário um tempo de amadurecimento disso. Então, se a gente desiste prematuramente, nossa meta, nosso sonho não acontece. A forma como a gente pensa determina o nosso comportamento. E é muito importante que a gente realmente esteja super atento a isso. Muitas das vezes eu observo que a gente, no modo geral, né? A gente sempre está muito concentrado nas habilidades que a gente ainda não domina. Então, a gente vai, compra livro à beça, lê um monte de livro, investe em curso, vai ao workshop, participa de palestras, participa de um monte de coisa voltada para o desenvolvimento intelectual, para a aquisição de conhecimento, que é super importante. Eu não estou dizendo que não seja, ao contrário, é importante, só que a gente se esquece de algo fundamental. E às vezes é o que acontece, né? Muita gente estuda a beça, é bom no que faz, sabe que é bom no que faz, no entanto, parece que não consegue atingir os resultados, não consegue ver as coisas de fato acontecerem, florescerem. E qual é a resposta para isso? Provavelmente a forma como essa pessoa gerencia as emoções dela, a forma como essa pessoa organiza o pensamento, o mapa mental dela é que está causando aí essas dificuldades. Então, tão importante quanto a gente adquirir conhecimento técnico é a gente adquirir autoconsciência e inteligência emocional para a gente conseguir gerenciar a coisa toda e tomar as melhores decisões. E principalmente, que é uma coisa que eu percebi muito na minha vida, assim, gente, como eu desistia fácil das coisas, sabe? Eu ficava ansiosa porque eu não via resultado, aí eu já começava a dizer para mim mesma, eu não sirvo para isso não, isso não serve para mim, eu não sou boa o suficiente, eu tenho que estudar mais, não sei o quê. E acabava abandonando e adiando as coisas, e aí ficava estudando. Quando, na verdade, se eu tivesse manejado melhor a minha ansiedade, tivesse percebido que tinham ali um monte de sabotadores mentais, um monte de crenças limitantes que são construídas na nossa vida, ao longo da nossa vida, eu teria conseguido resultados muito mais rapidamente. Então, quando eu entendi isso, as coisas começaram a mudar demais na minha vida. Então, eu acho fundamental a gente conversar sobre isso. E alguns aspectos comportamentais, porque realmente a forma como a gente pensa causa um impacto, influencia enormemente a forma como a gente se comporta na vida. É importante a gente, de fato, ficar atento e pensar e organizar algumas das coisas. Então, o assunto que eu trouxe hoje, ele se chama o seguinte, se chama círculo de controle. O círculo de controle é o seguinte, várias pesquisas feitas por psicólogos norte-americanos chegou à conclusão de que as pessoas que obtêm mais felicidade na vida, no trabalho, se sentem mais satisfeitas, as pessoas que obtêm mais resultados e conseguem se sentirem mais motivadas para não abandonar os projetos, para se manterem focadas, se manterem resistentes, em metas de longo prazo, principalmente, né, focando a energia, investindo energia, são pessoas que conseguem ter um sentimento de controle maior da situação. E esse aspecto é muito interessante e muito importante também. Porque o que acontece é que, na verdade, não é exatamente o fato de você ter controle sobre alguma coisa que faz a diferença.
mas é o sentimento de que você controla aquilo é que faz toda a diferença. Então, você ter a sensação de que você dá conta daquele recado, de que você dá conta daquele pedaço, é que que constrói esse sentimento de controle. Aí que está a questão, né? Esse sentimento de controle, ele não é difícil de você construir. Na verdade, é necessário que você possa identificar e entender que você precisa circunscrever quase que um círculo em torno daquilo que você faz e delimitar esse espaço como algo que você pode, de fato, empregar energia. Bom, deixa eu falar isso de uma forma mais clara. Quando você fatia as suas metas, né? Você tem lá um desejo, um sonho, uma meta, um objetivo. Só que esse objetivo, ele vai custar a você um tempo maior para se concretizar. Então, é necessário que você possa olhar para essa meta, que é de médio ou longo prazo, e possa identificar dentro dessa grande meta algo que seja tangível, algo que seja menor, que seja uma meta alcançável. É claro que você tem que se dar conta de que não seja algo facílimo demais, mas também não pode ser algo difícil nem demorado. Algo que você consiga atingir num espaço de tempo menor. Bom, feito isso, quando você faz isso, fatia essa meta em algo menor, e emprega energia para que ela aconteça, a possibilidade, a probabilidade é que você consiga resolver, que você consiga alcançar, que você consiga finalizar, né, essa tarefa. Ao fazer isso, o que você ganha com isso é de que você dá conta, de que você é capaz, de que você consegue resolver um problema, que você consegue dar conta daquele recado. E isso te dá essa tal sensação de controle. E essa sensação de controle é que vai fazer com que você fique mais focado, mais resistente, né? Não sei quem está aqui familiarizado com esse conceito de resiliência, que é um conceito que se diz muito ultimamente, né? Está bastante em voga. A resiliência é a propensão de um material, mesmo diante de um enorme estresse, dele voltar para o momento atual dele, né? Dele voltar para a composição natural dele, para a forma natural dele. Isso acontece com a gente e é muito importante que a gente seja resiliente. Porque a gente está sempre diante de muitos estressores externos, né? E internos também, porque nós temos as nossas expectativas internas, os nossos, novamente, né, sabotadores mentais, nossas crenças limitantes. Então, a gente tem muitos estressores internos e muitos estressores externos a nós. Então, se a gente, mesmo diante desses estressores, a gente consegue voltar para o nosso eixo, voltar para o nosso propósito, voltar para a nossa meta, voltar para a nossa possibilidade de continuar o nosso caminhar, a gente consegue não se perder. Aí que está a questão, né? Quando a gente está diante de um projeto e a gente recebe um não, é claro que isso é dolorido, isso é sofrido, isso causa dor, só que a gente tem que ter uma atitude mental de poder entender, vasculhar, entender a situação, perceber onde que a gente poderia ter se empenhado melhor, o que a gente poderia ter feito de diferente, o que poderia ter acontecido, que ajustes a gente poderia dar para resolver, para realinhar o rumo das coisas. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue se manter focado. Agora, quando a gente não tem essa tal resiliência, a gente vai se entregar a essa dor, né? Porque vai doer, a gente vai receber um não, a gente vai receber uma porta que se fecha na nossa frente, mas a gente vai se entregar a essa dor e vai abandonar o projeto. E vai largar tudo, e vai jogar tudo pro alto, e vai começar a dizer que realmente, está vendo só, eu já sabia que ia dar certo, está vendo só, eu não sou capaz mesmo, está vendo só, ninguém acredita em mim, nem eu também, e pronto, lá se foi qualquer possibilidade de ascensão profissional, de melhoria dos relacionamentos, porque quando eu falo isso, eu não estou falando só de questões de carreira, questões profissionais, né, o tempo todo
a gente tem objetivos pessoais também, então lá se vai toda a nossa possibilidade de sucesso em qualquer área da nossa vida. Então, ser resiliente é fundamental. É fundamental a gente poder construir essa atitude forte de que a gente pode sim receber um não, e isso não necessariamente significa que a gente que não dá conta, que a gente que não é bom. Mas para isso a gente precisa ter autoconsciência. A gente precisa poder construir a nossa força interna, a gente precisa entender melhor que pensamentos são esses que atravessam a gente e que retira a nossa energia. A gente precisa entender que sentimentos são esses que a gente está tendo numa determinada relação, numa determinada situação. Porque os sentimentos, eles são bússolas, mas eles também nos confundem, então é necessário que a gente possa construir pouco a pouco essa inteligência emocional, né? Inteligência emocional é isso, né? A gente compreender os nossos ativos emocionais, a gente poder, de fato, compreender os nossos sentimentos, as nossas emoções e fazê-los trabalhar a nosso favor, né? Não fazer com que eles nos atrapalhem na vida. Então, gente, o primeiro aspecto é a construção desse círculo de controle, essa sensação que quando a gente tem de que a gente dá conta de controlar alguma coisa. Não façam mau uso do que eu estou dizendo, hein? Não estou falando sair controlando os outros. Eu estou dizendo controlar as nossas emoções, tá? Círculo de controle das nossas ações, das nossas metas, empregar energia naquilo que a gente consegue controlar. Você quer ver uma coisa que é super interessante e pode parecer até uma bobagem, mas não é? Cultivar planta, por exemplo. Se você nesse momento está com uma dificuldade, assim, Sheila, tem um monte de coisa que eu quero fazer na minha vida, mas eu não sei exatamente esse negócio aí de meta, objetivo, não é bem assim que eu gerencio minha vida, então eu não sei de onde começar, quando se diz, fazer um círculo de controle, delimitar um espaço, uma meta pequena que eu dou conta, eu não sei nem o que eu quero fazer pela minha vida nesse momento. Pois é, cultivar uma planta é um bom exercício de círculo de controle. Porque se você tem uma planta sob sua responsabilidade, e você tem ali uma responsabilidade nesse cuidado, né? Você vai ter que molhar essa planta, você vai ter que identificar qual canto da sua casa que ela fica melhor. Tem plantas que são mais solares, tem plantas que gostam de sombra, tem plantas que gostam das duas coisas. Tem plantas que gostam de muita água, tem plantas que não gostam de muita água. Enfim, tem todo um aprendizado nessa relação com a plantinha que você vai precisar estabelecer e que passa por uma certa responsabilidade. Porque você vai ter que se responsabilizar por aquele ser. E é uma meta. Manter aquela planta viva, fazer com que ela floresça, com que ela cresça. Isso é uma meta. Então, se você está com essa dificuldade, aí um conselho, compra um vasinho de planta e começa a fazer isso. Vá cuidando dessa planta, cultive ela, porque isso vai te dando esse senso de controle. À medida que ela for florescendo, que ela for crescendo, você vai se dando conta da sua capacidade de fazer alguma coisa. Agora, se ela morrer, Sheila, o que eu faço? Fico deprimida e te ligo? Pode ser também, mas não fique deprimido não, porque você está fazendo essa aula aqui, você já sabe que tem que ter resiliência. Se ela morrer, você vai comprar outra plantinha e vai identificar e entender o que foi que você deixou escapar. Qual foi o conhecimento que você precisava ter e não teve? É aprender com os erros, gente. Aprender com os erros é fundamental, ok? Mas vamos lá, vamos continuar que eu tenho mais coisas para falar. Eu queria primeiro dizer dessa necessidade, dessa importância do círculo de controle, dessa importância desse sentimento de que você dá conta de solucionar, de resolver, de manter ali uma meta. Esse sentimento vai construir em você essa tal resistência que eu estou falando, né? Essa sensação de que você dá conta de ir pegando projetos maiores. Primeiro aspecto se você tem uma meta, nesse momento, tem um objetivo, já começa a pensar em onde você pode fatiar ele, né? Vamos imaginar, vou dar outro exemplo, vamos imaginar que você está fazendo um curso de confeitaria, você quer
de repente começar a vender bolos para fora, por exemplo, vender bolo, cupcake, mas você não sabe fazer bolo, seus bolos não estão saindo muito bons. Você está ainda na fase, na curva de aprendizado, né? Você está aprendendo, você quer fazer isso. A sua meta é vender bolos para fora. Ser uma empreendedora, um empreendedor, começar um negócio, começar a viver disso. Mas você ainda está na curva de crescimento. Mas você gosta de cozinhar, você é bom nisso, né? Você só quer aprimorar essa técnica. Bom, o que você faz melhor? Ah, Sheila, eu sempre fiz muito bem brigadeiro. As pessoas gostam do meu brigadeiro realmente é gostoso. O bolo ainda está em processo, mas o brigadeiro é gostoso, eu sei fazer. Então eu diria para você, reforce isso. Faça brigadeiros, teste novas receitas de brigadeiros de outro sabor. Poxa, Sheila, mas você está me desviando da minha meta que é fazer bolo? Não. Eu estou tentando fazer com que você se fortaleça nesse seu aspecto de fazer alguma coisa, que você ganhe autoconfiança, que você vá aos poucos sentindo que você é bom nisso, que você está aprimorando, que você está ficando cada vez melhor. Isso vai te dando... vai melhorando a sua autoestima, vai melhorando a sua autoconfiança e vai fazendo com que você fique mais animado, mais motivado, inclusive a continuar aprendendo o que você precisa aprender para atingir a sua meta final. Uma outra coisa que psicólogos também, nessas pesquisas, descobriram, né, é que as pessoas mais bem-sucedidas e mais com uma sensação maior de felicidade, de empoderamento daquilo que elas fazem, elas possuem um locus de controle interno. O que é essa história de locus de controle interno? É a sensação que elas possuem de que elas são responsáveis pelos sucessos que elas obtêm na vida. O que acontece é que quando a gente acredita que os resultados que a gente obtém na vida são definidos, são influenciados diretamente a partir da nossa resposta, do nosso movimento na vida, a gente consegue ter essa sensação de que a gente tem um controle maior sobre as coisas. Veja bem, não é que a gente tenha controle de fato sobre as coisas, né? Porque a gente não tem. Mas a gente pode construir sim uma sensação de que a gente dá conta melhor das coisas, né? Que a gente dá conta de controlar alguns aspectos da nossa vida. Então, essas pessoas que têm essa propensão maior ao sucesso e tudo, elas têm esse locus de controle interno muito mais fortalecido. Elas realmente acreditam que o resultado que elas obtêm na vida é determinado pelas atitudes que elas obtêm. Isso é muito interessante, né? Porque se você, como eu falei anteriormente, recebe um não, né? De repente você está no seu trabalho, você estava querendo uma promoção, essa promoção não veio, e uma pessoa que tem o locus de controle interno mais fortalecido, ela vai entender que talvez ela precise interpretar esse sinal, melhorar isso, ver o que foi que aconteceu, será que tem alguma coisa no comportamento dela, será que tem alguma habilidade que ela precisa expandir, que ela precisa aprender, que ela não sabe? Será que tem algum outro aspecto que passou despercebido? O que será que ela precisa fazer para conseguir o resultado que ela quer obter? É aí que está a diferença. Quando algumas pessoas têm o que a gente chama de locus de controle externo, ou seja, elas acreditam que o resultado que elas obtêm tem a ver com causas externas a elas, né? É porque o chefe não foi com a cara dela, é porque as pessoas no trabalho não gostam dela, tem responsabilidade sobre aquilo. Ela não. A tendência é que essa pessoa fique muito mais desamparada, que ela fique com um sentimento de desamparo muito maior. E o desamparo vai causar, né, tristeza, depressão, desânimo, falta de motivação e, claro, essa pessoa vai abandonar o projeto, não vai dar conta de continuar. Então, vamos lá, gente, voltando aqui para a questão da autoconsciência, que é super importante, né? A gente tem muitos desafios na vida, né? Eu poderia dizer que a gente tem o desafio de lidar com as nossas duas formas de pensamento, né? Um pensamento mais impulsivo que a gente tem
E um pensamento, digamos assim, o pensamento impulsivo, digamos, ele é mais emocional. E um pensamento mais pensante mesmo, né? Uma forma de raciocinar mais pensante. Seria um pouco mais racional, né? A questão é que muitas das vezes a gente se deixa levar por esse pensamento mais impulsivo. E quanto mais impulsivo nós formos, maior a nossa tendência de não sermos resilientes, de não sermos resistentes. E aí, veja como isso tudo está ligado. Locus de controle externo, né? Que é quando a gente acredita que a nossa falta de obtenção de sucesso, que o nosso pouco resultado nos nossos processos, empreendimentos, na verdade, ocorre por coisas externas a nós, né? Em geral, porque alguém não gosta da gente, porque alguém não quis favorecer a gente não se responsabiliza pelo processo. E quando a gente não se responsabiliza por esse processo, a gente também não consegue nem ao menos entender, identificar o que poderia estar sendo melhorado no processo. Isso é muito importante, muito importante. Então, a gente precisa sempre estar ali antenado, porque o nosso cérebro impulsivo, que é esse cérebro que tem uma resposta mais automática e, portanto, mais emocional, ele é um cérebro que foi muito importante, é uma forma de pensar que foi muito importante em vários momentos da nossa vida, principalmente quando a gente pensa de uma forma mais pregressa, onde a nossa vida dependia do nosso rápido reconhecimento dos estímulos externos. Isso não é tão necessário nos dias atuais, né? A gente tem muitos mecanismos de proteção, mas o nosso cérebro, ele está aqui, ele foi constituído por muitos e muitos anos a pensar dessa forma, e essas tendências biológicas, elas levam muito tempo para mudar. Então, a gente tem que sempre saber que a gente tem ali duas formas de nos relacionarmos com a vida. Sempre a partir de um cérebro mais impulsivo, que é mais emocional, e de um cérebro mais pensante, que é mais racional. Esse é um desafio, é um grande desafio. E aí, você pode me perguntar, poxa, Sheila, mas o que você está me dizendo é que eu tenho que sempre ser muito racional e não levar em consideração minhas emoções? Não, ao contrário. A gente precisa saber que nós temos essas duas formas de pensar, e a gente precisa sempre aprender a identificar muito bem quando que a gente está usando o nosso cérebro impulsivo para resolver algum problema, ou quando a gente está sendo racional. Porque se a gente também exagera da racionalidade, a gente também corre o risco, né, de tomar decisões muito pouco conectadas com a nossa real essência, com o nosso real propósito. A gente vai estar muito voltado para questões muito práticas, como dinheiro, como ascensão na carreira, como problemas potenciais ou problemas inventados, né, que a gente sente ansiedade, sente medo e vai querer evitar a todo custo. A gente vai ter uma tendência muito maior a responder a isso, e isso pode nos distanciar enormemente das coisas que nos tornam felizes e traz prazer, traz colorido para as nossas atividades. Então, a gente precisa pensar com o nosso cérebro racional, mas a gente também precisa se conectar com a nossa emoção, né? Com o nosso sentimento em relação às coisas. Mas quando a gente pensa demais com o nosso cérebro emocional, a gente tende a responder de uma forma muito impulsiva, muito rápida, muito sem pensar nas consequências daquilo também. Autorresponsabilidade é fundamental, gente. Assim, autorresponsabilidade e, mais que isso, autoconsciência, que seria essa inteligência emocional que eu já venho falando há tanto tempo, né? Saber identificar seus sentimentos, suas emoções e conseguir agir de acordo com o que o momento pede e com o que você acredita ser o mais certo e o melhor para você. Mas para isso você precisa realmente construir, gente, é construir mesmo. Eu não sei como que toca isso a cada um de vocês, mas eu sempre penso assim, muito criticamente, de que a gente é muito incentivado na escola, inclusive, né, a adquirir habilidades técnicas e teóricas, mas a gente
é muito pouco incentivado a vasculhar o nosso mundo interno. E aí, quando a gente cresce e a gente está no mundo do trabalho, no mundo das relações complexas, a gente sente falta de identificar o que a gente quer, o que a gente sente, o que a gente faz com as nossas emoções, como é que a gente lida com a nossa ansiedade, diferenciar o que é um momento de tristeza do que de fato é uma depressão mais séria e mais importante que necessita de um cuidado maior, ou o que a gente pode se auto-fornecer para se auto-cuidar, para se auto-acalentar. Como que a gente é pouco ensinado mesmo a ter essas habilidades, a fortalecer essas habilidades. Mas nunca é tarde, gente. E vamos fortalecer isso, porque essas são habilidades imprescindíveis para o exercício da vida adulta. Mas vamos lá, que eu quero falar dessa coisa da autoconsciência. Vamos lá, eu quero dar para vocês um trajeto, né, que vocês possam trilhar para começar a construir um pouco dessa autoconsciência. Bom, o primeiro ponto, né, o ponto principal é o reconhecimento do seu sentimento. Então, é sempre muito importante que você, diante de um estresse, diante de uma emoção, diante de uma dúvida, diante de uma angústia, diante de uma tristeza, de um sentimento de ansiedade, diante de uma emoção, você primeiro reconheça qual é a emoção. Não dá para a gente categorizar as coisas de uma forma muito generalizada. Tome muito cuidado com isso. Não dá para você sentir que o seu coração está acelerado e dizer, nossa, eu estou muito nervosa. Vamos lá, você está nervosa, você está ansiosa, são coisas diferentes, né? Você estar nervosa ou você está com raiva. Estar com raiva é diferente de estar nervosa. Estar nervosa é diferente de estar ansiosa. Então, é importante que você primeiro possa entender. Você tem aí um disparador físico, né? O coração está disparado. Mas o que eu estou sentindo? O que está acontecendo comigo? Peraí, para um tempo, pensa um pouco. Tenta recobrar isso. Você tem toda a inteligência que você precisa. Acredita em mim, para identificar. E por um tempo, por um breve tempo, tenta identificar. Se você precisar, escreva. Às vezes é importante escrever. Se não puder escrever, fale em voz alta. Fale com você mesmo, né? O segundo passo, após identificar seu sentimento, é expresse o seu sentimento em palavras. É muito, muito importante. Você pode expressar esse sentimento escrevendo ele, mas você também pode falar com alguém. Não é à toa que a gente fala, eu preciso desabafar, eu liguei para você porque precisava desabafar. Isso parece que faz um efeito enorme mesmo, né? Falar com alguém faz um enorme efeito. Então, fale com alguém da sua confiança, alguém que esteja disponível a te ouvir. Mas se você não tem essa pessoa naquele momento, ou se você de repente não quer atrapalhar aquela pessoa, ou levar um problema para aquela pessoa, porque também isso acontece, né? Escreva. Se você não puder escrever novamente, fale em voz alta. Mas eu ainda recomendo que você escreva. Então, expressar o seu sentimento em palavras é muito importante para, inclusive, reorganizar o seu raciocínio, reorganizar o seu pensamento. Isso é fundamental. Identificou seu sentimento, expressou em palavra. Você vai identificar os aspectos da situação que você controla e os aspectos da situação que você não controla. Agora, o terceiro momento é quais os aspectos dessa situação eu controlo e quais aspectos eu não controlo. Identificar nesse exercício as minhas próprias atitudes na relação que eu estabeleço com os meus estressores, com o meu contato com as várias situações da minha vida. Então, identificar o que eu controlo de uma situação e o que eu não controlo de uma situação. Esse aspecto talvez seja um dos mais importantes desse exercício, viu? Porque às vezes a gente também faz cobranças a nós mesmos
que são muito pouco execuíveis, simplesmente porque a gente não sabe determinar, não consegue determinar até onde vai o nosso controle em relação às várias situações. Um outro aspecto é, a partir dessa identificação daquilo que eu controlo e daquilo que eu não controlo, eu preciso, né? Vamos imaginar que você pegou um caderno, você pegou um papel e você fez isso por escrito. A partir daquilo que eu controlo, o que dentro desse conglomerado de atitudes que eu controlo, o que eu posso pensar ali como um comportamento a ser adotado, como uma meta a ser atingida? A gente começou essa live, inclusive, falando sobre obtenção de sucesso na vida, obtenção de resultado, né? Melhoria dos nossos resultados na vida. Então, quando a gente está diante de metas e objetivos e coisas que a gente quer alcançar, mas a gente está ainda com dificuldade de obter resultados nisso, a gente pode usar esse exercício para tentar identificar quais são os nossos sentimentos, expressá-los em palavras, identificar quais as situações que a gente controla, daquelas que a gente não controla, e pegar um pequeno fragmento dessas situações que a gente controla, que seja alcançável, que seja execuível, atingível, e focar nessa atitude, focar nessa pequena meta. Isso tudo para construir o tal círculo de controle, gente, para tentar construir aí essa sensação de que a gente dá conta de algumas tarefas, de alguns objetivos. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, eu vou tentando responder. Se você quiser me passar um e-mail, o meu e-mail é o sheila.prado@gestopsicologia.com.br. Então é isso. Gente, forte abraço. Muito obrigada pela atenção de cada um aqui, que esteve aqui, que participou da live, que me mandou coraçõezinhos e acenos, tá? Muito obrigada mesmo, tá? Gente, forte abraço. Tchau, tchau.